Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre os Bridgertons. Sim, de novo, vou falar sobre os Bridgertons novamente aqui. Só que dessa vez é um vídeo de utilidade pública, porque se você quer ler os Bridgertons, não sabe por onde começar e só vendo resenha a gente não faz a resenha dizendo a ordem correta, né? Então eu resolvi fazer um vídeo com isso. Ordem correta de leitura da série Os Bridgertons. Então é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, comenta o que você achou, compartilha com os amigos que também gostam e se inscreve no canal. Então vamos lá para a ordem de leitura? Então, o primeiro livro dessa série é o livro O Duque e Eu, né, que foi a adaptação feita pela Netflix, né, a primeira temporada da série aí é baseada nesse livro. Então, esse livro aqui é o primeiro de toda a série. E aí vocês perguntam, muita gente já perguntou, mas eu tenho que ler na ordem correta eu não posso pular e ler só o livro que eu tô curiosa para ler. Gente, é o seguinte, eu acho essencial ler na ordem correta, porque alguns livros, alguns não, todos os livros falam de um irmão, né? Ou seja, esse daqui a gente vai conhecer a Daphne, né? Vocês já sabem disso. E nos outros livros vai ter a história dos outros irmãos, que acontece, né, numa ordem cronológica. Então, por exemplo, se você não lê o livro aqui da Daphne, você pular logo, digamos, você quer ler o livro do Colin Bridgerton, que é o quarto livro, você quer ler ele. Sem ler o primeiro, o segundo e o terceiro livro, então você vai ficar assim meio perdido, sem entender muito bem a história da Penélope com o Colin, né? Sem entender muito bem como que a Daphne já casou, como que o Anthony casou, como que o Benedict também casou. Então vai ficar assim uma história bem perdida, porque eles aparecem nos outros livros dos irmãos, não tanto, né, quanto no livro o livro que conta a história deles, mas sempre tem uma ligação de um livro para outro, e eu acho assim que é essencial você seguir a ordem. Pelo menos para mim, eu acho que é. Agora fica a critério de cada um, né? Caso você esteja muito curioso para ler só um livro, né, e quer pular. Outra coisa também é que vai ter spoiler, né? Então, uma comparação, você vai ler aqui o Duque e Eu, mas não quer ler o do Anthony, não quer ler o do Colin, quer ler o da Heloise, por exemplo, que a Heloise teve um grande destaque na série. Tô curiosa para saber a história da Heloise. Mas quando você for lá para a história da Heloise, você vai pegar vários spoilers do Colin, você vai pegar spoiler de todos os livros que já passou. Então, inclusive do livro do Colin, né? Porque já que a protagonista é a Penélope, melhor amiga da Heloise. Então, pra mim, eu acho que vale a pena ler na ordenzinha para não pegar spoiler, para não perder nada, não ficar perdido com os personagens novos que entram nos livros, né? E aí, eu acho que é bom seguir. Então, nesse primeiro livro aqui, né, o primeiríssimo livro da série, você já sabe, a gente vai acompanhar a história da Daphne, né, que é a primeira filha mulher que está em tempo ali de casar, certo? E ela vai casar com o nosso amado Simon, né? O Duque, famosíssimo, né? Que ficou aí muito querido por todos que assistiram a primeira temporada. Então, esse é o primeiro livro. O segundo livro, né? É o do Anthony, que vai ser agora a segunda temporada da Netflix. Então, nesse segundo livro, a gente vai conhecer a história do Visconde, né? Do nosso amado Visconde, o Anthony, que a gente já viu um pouquinho dele lá na história da Daphne, por isso que eu digo que tem uma certa continuação, né? Porque ele é o irmão mais velho, ele é o irmão responsável por as irmãs, né, para casar as irmãs. E aí a gente vê muito dele lá no primeiro livro da Daphne, né? Mas a história realmente dele, do casamento dele, que ele conhece a protagonista, que é nesse livro. Então, segundo livro, a gente vai conhecer Anthony procurando a sua viscondessa, né? E vai ter lá aquele dilema, ele vai escolher a Edwina. Eu já fiz resenha de todos esses livros, gente, então vou deixar aqui nos cards. Sempre que eu vou falando de um livro, eu vou deixando nos cards a resenha dele. E aí ele tem que conquistar a irmã da Edwina, que é a Kate, e acaba se apaixonando pela Kate, se interessando pela Kate, e é com quem ele casa, né? Não é spoiler, está aqui na descriçãozinha do livro, na sinopse. O terceiro livro dessa série é Um Perfeito Cavalheiro, e nele a gente vai conhecer a história do Benedict, né? Que é o segundo filho, né? Depois do Anthony, ele é o segundo filho. Lembrando que os livros não estão na ordem da idade de cada um, ou seja, está na ordem de que cada um casa, cada um encontra lá o seu grande amor, vive sua história de amor, né? Então aqui é o terceiro livro, a gente vai conhecer o Benedict mais detalhadamente, vai saber muito mais dele, vai conhecer a protagonista, que é a Sofia aqui. E, como eu falei, também a gente já conhece um pouquinho dele lá nos outros livros, né? Até porque ele e o Anthony são muito próximos, então a gente vai ver um pouquinho dele lá na história do Anthony e também lá no Duque e Eu, que é a história da Daphne.
O quarto livro é o meu livro favorito, né? Que é o livro do Colin, que é Os Segredos de Colin Bridgerton, né? E aqui a gente vai conhecer finalmente a história do Colin com a Penélope, que é a melhor amiga da Heloise. Então a gente vai ver muito da Penélope ao decorrer de todos os livros, porque ela é muito amiga da Heloise e da família em geral, né? Então, nesses primeiros livros tem muito dela, por isso que ela apareceu tanto na primeira temporada da série, né, lá na Netflix. E aqui é a história deles dois, muito fofo. Esse livro é um dos meus favoritos dessa série, né, dessa série toda. Esse é o meu favorito, não é um dos meus favoritos, é o meu favorito, certo? Quinto livro dessa série, Para Sim Philip com Amor. E aqui a gente vai acompanhar a história da Heloise, finalmente. Eu acho que muita gente gostou da Heloise lá na série, né? Na primeira temporada, a personagem teve um grande destaque. Ela é independente, ela não quer casar, ela quer viver solteira com a sua melhor amiga, a Penélope, que se casa no quarto livro com o Colin. Então, por isso que aqui a Heloise decide que também vai se casar, que não vai ficar sozinha, né? Porque até nessa época aqui, o único futuro das mulheres para elas saírem de casa era o casamento. Então, o fato dela não se casar significava que ela ia ficar dentro de casa o resto da vida. E aí, quando ela perde a melhor amiga dela, né? Porque ela se casa com o irmão dela, ela decide que também vai ter sua casa, vai se casar e vai viver sua vida. E é nesse livro que a gente conhece essa história, juntamente com o Sir Philip, né? Que é com quem ela se casa. E esse livro não é um dos queridos, o povo, assim, as pessoas, os fãs dos Bridgertons não gostam muito desse livro, mas pra mim é o meu segundo livro favorito, esse daqui. Eu amo a Heloise e a história é muito divertida, tem muitas cenas engraçadas nesse livro, que envolve os outros irmãos, inclusive nesse livro é a primeira vez que a gente vê o Gregório adulto, né, o Gregório já mais jovem, adulto, porque ele já tem 18 anos, eu acho 17 por aí, não lembro a idade certa dele aqui no livro. Mas ele já tá na escola, né? Já tá na faculdade. E aí, os 4 irmãos se juntam para defender a honra da irmã, né? Da Heloise, que tá lá na casa do Sir Philip. Já fiz resenha contando os detalhes, então caso você esteja curiosa para saber como assim na casa do Sir Philip, vai assistir a resenha do livro, viu? E aí, além dessa cena dos irmãos juntos defendendo a Heloise, tem as cenas dos enteados dela, né, que vão tentar tirar ela da casa, que vão tentar fazer com que ela não se case com o Sir Philip, que também são bem divertidas. E é isso, esse é um dos meus livros favoritos. Além da Heloise ser uma ótima protagonista, eu gosto do Sir Philip. Eu acho ele um homem que sofreu muito na vida por causa do título, ele herdou o título do irmão. Não era uma coisa que ele queria, ele teve que se casar com a prometida do irmão. Então, vendo por esse ângulo, por a questão de ser um romance de época, em que o dinheiro era envolvido, o título estava envolvido para poder ter o casamento, eu acho que ele não teve um primeiro casamento feliz, nem ele, nem a primeira esposa dele, né? E aí, com a Heloise, ele tem essa chance de, enfim, ter um casamento feliz, de, enfim, ser feliz. Então, para mim, o Sir Philip é um ótimo mocinho e eu gosto da história dele com a Heloise, eu acho muito fofa. Muita gente não gosta, mas esse é um dos meus livros favoritos dessa série. Sexto livro dessa série é O Conde Feitiçado. E esse não é um dos meus livros favoritos. Esse é o livro que eu menos gostei da série toda. Porque eu achei assim que teve muita enrolação da parte da Francesca, que não queria assumir que gostava do protagonista aqui. E aí é só por isso mesmo, mas o livro é muito bom. Fala muito mais da Violette nesse livro do que em todos os outros livros. Porque por a mesma questão de que a Violette ficou viúva muito jovem, a Francesca também ficou. Então ela tem ali ela conversa muito com a Violette sobre a viuvez, sobre como superar a viuvez. Então nesse livro vocês vão conhecer muito mais da Violette do que nos outros livros. E a história da Francesca também é muito fofa, dela com o Michael. O Michael ama a Francesca desde a primeira vez que viu ela. E depois que ela fica viúva do primo dele, ele tenta não esconder esse sentimento, tenta arrancar esse sentimento, mas não consegue. É muito fofo o livro, leiam, vale a pena. Não é um dos meus favoritos, mas é muito bom. Sétimo livro, já estamos quase acabando, é Um Beijo Inesquecível. Esse é o meu terceiro livro favorito, porque a história da Hyacinth é muito engraçada. A Hyacinth já era engraçada nos outros livros, né, que ela é citada. Ela é como a Heloise, ela fala muito, ela não tem papas na língua e por isso que o livro torna tão divertido. Sem falar que ela se torna a melhor amiga de ninguém mais, ninguém menos que Lady Dunbury, né? Que é a graça da série toda. E aí ela vai se apaixonar pelo neto da Lady Dunbury, né, o Geralt,
e vai ser o par romântico dela, e é muito fofo. Inclusive, nesse livro, eu acho que o prêmio de melhor declaração, eu já disse isso em vários outros vídeos, vai pro Geralt, porque a declaração dele pra Hyacinth no final do livro é simplesmente maravilhoso. Então, o livro é ótimo, amo esse livro. Penúltimo livro da série, que é A Caminho do Altar. Aqui a gente vai conhecer a história do último filho solteiro, que é o Gregório, né? Gregório que a gente viu lá no livro da Heloise, que é muito engraçada a aparição dele. E aqui ele vai estar atrás da sua amada, né? Já que seus irmãos já estão todos casados. Por isso que eu digo, gente, se você ler só esse livro, por exemplo, estiver curioso para ver a história do Gregório e não ler os outros, você vai pegar spoiler de todos os outros irmãos. Então aqui a gente tem a participação da Hyacinth, tem a participação do Colin casamenteiro. Colin também é outro que aparece em quase todos os livros, é muito divertido. E aqui ele vai atrás da sua amada, né? Vai tentar impedir o casamento da mulher que ele ama, que está prometido para outro. É um livro muito divertido, eu gostei bastante. Achei que demorou um pouquinho para engatar assim na história, mas que vale a pena ler. Não é um dos meus favoritos também, mas é um livro que eu amo. E o último livro dessa série, que é E Viveram Felizes para Sempre, eu não tenho um livro físico, é um segundo epílogo de todos os outros 8 livros. Então, se você gosta de saber como é que ficou os protagonistas depois, os mocinhos, como eles estão, como está a vida deles, vale a pena ler esse último livro, porque tem o segundo epílogo de todos os livros. Então você vai saber um pouco sobre a Daphne, como está o Colin, os segredos que ficaram sem desvendar, como por exemplo, a Francesca, ela conseguiu engravidar ou não, você vai descobrir no segundo epílogo. Se a Hyacinth conseguiu encontrar lá as joias que ela tanto procurava, também você vai descobrir no segundo epílogo. E vai saber um pouco mais sobre a matriarca da família, né, a Violette, como foi que ela conheceu lá o Bridgerton com quem ela se casou. Então vale a pena ler, comprem ele, leiam, porque é maravilhoso também, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais um vídeo dos Bridgertons. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, não esquece de se inscrever no canal, curtir. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou do vídeo. Compartilha com os amigos que também gostam. E nos vemos nos próximos vídeos.